Quero vos saudar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Com alegria eu venho por um dia mais fazer a leitura da Bíblia Sagrada, do Antigo e o Novo Testamento. Hoje nós vamos fazer a leitura de Êxodo, o capítulo de número 16 e 17. No vídeo, acima, nós faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 20, do versículo de número 17 até o versículo de número 34. Tá? Desde já eu quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhadas, compartilhe a página e todos os vídeos da página e convide os seus amigos na opção que tem de convidar amigos na própria página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook. Clica nessa opção, seleciona seus amigos e envia o convite, assim todos serão abençoados juntamente conosco. Vamos iniciar então a leitura, capítulo 16, a partir do versículo de número 1. A murmuração dos israelitas. Está escrito assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão à congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11. Deus dá o maná e as codornizes. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, por sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E havendo os filhos de Israel, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Versículo 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés:
ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, mas criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Versículo 22, o maná e o sábado. E aconteceu que, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homers para cada um. Então todos os príncipes das congregações vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhe: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá o pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Este era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Capítulo 17. Murmuração pela falta de água. Versículo 1. A partir do versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo receberá, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8. Os amalequitas atacam os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão.
E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram no cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ele. Então Arão e Hur sustentaram a sua vara, sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, queridos? Agora veja no vídeo acima o evangelho escrito por Mateus. Deus abençoe sua vida. Até logo.